Pensa no seu monstro favorito. Jason Voorhees é uma força imortal na natureza. O Freddy Krueger é um demônio dos sonhos. O Michael Myers é o mal encarnado. Mas todos eles têm um ponto fraco. Eles são únicos. Se você o destrói, o pesadelo acaba. Mas existe um assassino que subverteu toda essa regra e por isso se tornou a criatura mais aterrorizante da cultura pop. E ele não é um homem, e ele não é um demônio também. Ele é uma ideia. Qualquer um pode ser o Ghostface, o seu namorado, a sua melhor amiga, a sua mãe, a mãe da sua melhor amiga, um cinéfilo frustrado ou até mesmo um policial que jurou te proteger. A máscara não esconde apenas o rosto de um serial killer. Ela é um vírus, uma maldição que se alimenta da metalinguagem do nosso próprio fanatismo. E depois de 6 filmes e dezenas de facadas, existe um padrão oculto em Woodsboro que quase ninguém percebeu. Um padrão que prova que o verdadeiro vilão dessa história inteira não é quem veste a máscara. Mas antes de começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai abrir as entranhas da franquia Pânico, a gente vai dissecar como o Wes Craven e o Kevin Williamson criaram esse comentário social mais sangrento do cinema e o porquê a linhagem da Sidney Prescott e da Sam Carpenter está condenada a nunca, jamais ter um final feliz. Pega a pipoca, tranca a porta e cuidado com o telefone. Bom, se engana quem pensa que o Ghostface é apenas uma fantasia de Halloween barata comprada numa loja de conveniência. Ele é o reflexo mais sombrio dos nossos próprios traumas e das nossas necessidades doentias de atenção. Ele é uma entidade moldada não por forças sobrenaturais, mas pela podridão e vaidade da sociedade moderna. E hoje eu vou te provar que, de alguma forma, todos nós ajudamos a afiar a faca que sangrou Woodsboro. Em 1996, o subgênero slasher estava respirando por aparelhos. A gente já tinha visto todos os clichês possíveis. A garota correndo pro andar de cima, em vez de sair pela porta da frente, o casal que morre logo depois daquilo e o tropeço no nada. Pois é, tem algumas coisas assim que ficaram para a história de verdade. Mas então o Wes Craven, que já tinha nos entregado a hora do pesadelo, decidiu que a melhor forma de salvar o terror era rir dele enquanto o esfaqueava no estômago. Pois é, Pânico mudou tudo porque os personagens sabiam que estavam em um filme de terror. Eles conheciam as regras e mesmo assim morria. O problema é que, ao longo das décadas, o que começou como uma vingança pessoal e doentia do Billy Loomis se transformou em algo muito maior e incontrolável. Se você olhar para a evolução da franquia, do desespero da Sidney lidando com o luto da mãe no primeiro filme, até o momento que a Sam Carpenter literalmente veste a fantasia do próprio pai em Nova York no sexto filme, você percebe que a verdadeira ameaça em Pânico é o legado. É aqui que o nosso mistério central se desenha. Por que essa maldição não acaba? A mídia culpa os filmes violentos, a famosa franquia facada. Mas a gente sabe que isso é só uma desculpa. O verdadeiro motor de Woodsboro é a obsessão. Cada nova geração de assassinos não está apenas tentando matar a Final Girl. Ele está tentando reescrever o roteiro. O Ghostface não quer apenas assassinar. Ele quer ser o diretor da vida dessas pessoas. Cada vez que o telefone toca, não é apenas um assassino ligando. É o passado cobrando uma dívida de sangue impossível de ser paga. E por mais que os polícias lá tentem intervir, as autoridades em Pânico sempre são meros figurantes cômicos num teatro macabro de quem veste o manto. A franquia esfrega na nossa cara o tempo todo que todo perigo ali letal nunca vem de um estranho mal encarado em um beco escuro. O verdadeiro predador está dentro da sua casa, rindo das suas piadas, conhecendo os seus medos e muitas vezes dormindo na sua cama. Para entender a genialidade e a crueldade dessa franquia, a gente precisa olhar para as motivações por trás da máscara. Esquece as facadas por um momento e pensa no porquê. Em Pânico 1 e 2, a motivação era íntima e visceral. Era vingança
e raiva. O Billy culpava a mãe da Sidney pela destruição da sua família. A senhora Loomis queria vingar a morte do filho. Era um terror nascendo de lares desfeitos. Mas conforme o mundo real evoluía, o Ghostface evoluía junto. Em Pânico 3 a gente tem o grande fechamento da trilogia original e aqui o Wes Craven joga pesado com a questão da metalinguagem e com a figura do Roman. Ele revelou ser o arquiteto por trás da primeira onda de assassinatos em Woodsboro, o primeiro filme, manipulando o Billy para matar, e isso é o que torna ele indiretamente responsável pelos eventos de toda a série. Ele é o verdadeiro mestre dos marionetes, o arquiteto da desgraça da família Prescott, motivado pelo abandono. Mas é em Pânico 4 de 2011 que a franquia atinge um nível bizarro de profecia, gente. É muito atual. E sim, gente, mais de uma década antes do TikTok, da cultura do cancelamento dominarem o mundo, a Jill Roberts nos entregou uma motivação assustadoramente real do século XXI. Eu não preciso de amigos, eu preciso de fãs. Ela não odiava a Sidney, ela invejava o status de vítimas dela. A Jill foi a primeira assassina a entender a economia da atenção. Ela previu a era dos influenciadores, onde a fama é o mais importante aqui. Não importa o quão doentia seja a sua origem, é uma moeda definitiva. E então a gente chega na sequência que são reboots ali. O Rich e a Amber em 2022 são a personificação do fã tóxico. Eles não gostaram da direção que a franquia Facada tomou, então eles decidiram criar o seu próprio conteúdo eliminando as pessoas na vida real. É uma analogia brilhante e ácida sobre como os fandoms de, por exemplo, Star Wars, Marvel ou de qualquer outra grande obra hoje em dia acreditam que são os verdadeiros donos da história. O Ghostface deixou de ser uma pessoa com sede de sangue para se tornar um avatar do nosso próprio consumo de mídia. O Wes Craven nos alertou que transformar o sofrimento e o luto real em puro entretenimento pop é o primeiro passo para criar novos monstros. As sequelas deixaram de ser apenas continuações cinematográficas para se tornarem tutoriais práticos de como alcançar a imortalidade midiática. Mas aqui entra a teoria mais densa, a verdadeira espinha dorsal de todo esse banho de sangue. Se o Ghostface é o vírus, quem é o hospedeiro? Muitos fãs argumentam que o problema é a cidade de Woodsboro, mas assim, gente, não é, tá? O santuário do Ghostface, no Pânico 6, lá no meio de Nova York, provou que o mal não tem endereço fixo. O núcleo gravitacional dessa franquia é a traição do sangue. Pensa na trajetória da Sidney. Ela nunca pôde confiar no amor. Seu namorado tentou matá-la, seu irmão tentou matá-la, sua própria prima Jill tentou matá-la. O que Pânico nos diz e tá gritando aí pra gente nas entrelinhas é que a família não é o seu ponto seguro, é o seu ponto cego. E isso fica mais sombrio quando a gente analisa a nova protagonista, a última cena. A Sam não era uma final girl tradicional, ela era filha do mal. Ela tem o DNA do Billy Loomis correndo nas veias dela. A grande genialidade de Pânico 5 e 6 foi tirar a franquia do arquétipo de vítima pura e colocar o foco em uma anti-heroína que gosta da violência. Lembre-se de Pânico 6, a forma como a Sam esfaqueia o detetive, o Wayne Bailey, não é uma autodefesa pura. É uma liberação de emoções ou tensões reprimidas nela. Ela limpa a faca exatamente como o pai dela limpava. Ela veste a máscara. Quando a Sidney eliminava os assassinos, era sempre por sobrevivência. Quando a Sam eliminava, a gente sentia um eco do Ghostface nela. A maldição de Woodsboro não é que os psicopatas continuam aparecendo. A maldição é que, para sobreviver ao Ghostface, as Final Girls precisam se transformar num monstro. A verdadeira recompensa aqui, emocional dessa franquia, é fazer a gente se questionar se algum dia a protagonista vai querer colocar essa máscara e não vai querer mais tirar ela. É exatamente por isso que a dinâmica pesada entre a Sidney e a Sam transcende a típica passagem de bastão das franquias hollywoodianas preguiçosas. A Sidney passou a vida fugindo do seu passado enquanto construía fortalezas. Mas a Sam precisa abraçar o demônio interior para ter alguma chance. A gente está testemunhando em tempo real a evolução de uma linhagem onde a única cura para o mal é uma dose alta de um mal ainda mais letal. A grande charada do roteiro não é mais quem está sobre a máscara, mas sim quanto tempo falta para nossa heroína se tornar a vilã que ela jurou destruir. Eu tava até animada para assistir Pânico 7, eu ainda vou, não tive a oportunidade de assistir, mas a demissão da Melissa Barrera
a questão do que aconteceu com o filme, logo depois a saída também do diretor, o Christopher Nolan, que abandonou o filme pouco depois de toda a questão que aconteceu. Eu tava achando interessante a Sam voltar como Ghostface, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não tive a oportunidade ainda de assistir o filme. O brilhantismo de Pânico é que ele se recusa a nos tratar como idiotas. Ele sabe que a gente sabe dos clichês, ele usa toda essa arrogância contra nós mesmos. Enquanto houver uma cultura obcecada pelo horror, por true crime, por sequências e pela fama instantânea, sempre vai ter um novo Ghostface ligando pra alguém e perguntando qual é o seu filme de terror favorito. Com Pânico 7, que chegou agora e com o retorno da Sidney para encerrar esse ciclo de novo, que começou lá em 1996, a única certeza que a gente tem é que as regras do jogo podem mudar de novo. Afinal, a genialidade metalinguística do Kevin Williamson garantiu que nós mesmos fôssemos os suspeitos e os cúmplices ocultos dessa narrativa. E enquanto houver audiência implorando nos cinemas por mais sustos e mais sangues, a lâmina do Ghostface nunca vai ficar cega. Se você gosta de descobrir esses detalhes psicológicos e tudo mais, que mudam completamente a forma de como a gente assiste o filme, você tá no canal certo. Já aproveita, se inscreve aqui se você ficou até aqui nesse vídeo, já deixa aquele like e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui para vocês. E olha, quer dar aquela força extra aqui no canal? Vira membro, além de você ter um ser especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui na tela nos próximos vídeos e além de tudo, você recebe todos os vídeos em primeira mão. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.